Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou falar hoje para vocês sobre questionamentos em textos acadêmicos. Eu sou revisor há muito tempo de textos, principalmente textos acadêmicos. Eu observo que as pessoas fazem uso de questionamentos em textos acadêmicos indiscriminadamente, misturando características de um gênero textual com outro gênero. E se a gente não conhece as características de um gênero, a gente pode acabar fazendo isso, né? Hoje é muito comum que haja essa mescla de gêneros, principalmente por causa da tecnologia, da internet. Alguns textos perderam um pouco o formato em virtude da informação, da maneira que a informação é apresentada, em virtude de alguns gêneros terem migrado para o ambiente virtual e aí algumas coisas se descaracterizaram. Mas em texto acadêmico, a gente precisa, ainda tem muito rigor em relação ao uso, e isso daí, gente, está relacionado à metodologia de pesquisa. Então, o texto acadêmico é um texto que a gente tem que tomar muito cuidado como pesquisador, porque a gente está lidando ali com a verdade, a gente está lidando ali com o conhecimento, e não é a conversa, o diálogo ali que a gente tem cotidiano, não é o texto que a gente escreve na internet, não é o texto que a gente escreve no WhatsApp, tem todo um rigor de pesquisa ligado a isso. Eu vejo que algumas áreas do conhecimento, as pessoas, principalmente áreas que não têm muita tradição de pesquisa, as pessoas usam indiscriminadamente, lançam ali no texto questionamentos aleatoriamente. E isso não é característico de texto acadêmico. O texto acadêmico, gente, isso é característico quando a gente está lendo um texto, assim aparece do nada uma pergunta lá solta no texto. Isso é característico de alguns gêneros, como os gêneros jornalísticos. Textos jornalísticos ali têm esse teor, às vezes, de lançar aleatoriamente ali um questionamento que às vezes não é respondido. No texto acadêmico, isso não pode acontecer. Existem categorias de questionamentos no texto, você tem que entender um pouco de metodologia para compreender o que eu quero dizer, que se articulam a pesquisa. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, a pesquisa pode ser feita com base numa pergunta ou num problema. Às vezes o problema é sinônimo de uma pergunta. Não necessariamente, nem todo problema é uma pergunta, viu? Tem manual que traz o problema de outra maneira, caracterizado de outra maneira, mas é comumente também sinônimo de questionamento. E às vezes os trabalhos são feitos com base em questionamentos, no plural, de pesquisa. Essas categorias que têm uma relação com método de pesquisa, esses questionamentos necessariamente devem ser respondidos ao final do trabalho acadêmico. Então não é uma pergunta solta que vai aparecer no texto ali só para poder instigar o leitor. É uma pergunta, gente, que vai nortear a organização do texto e do pensamento ali ligado à metodologia da pesquisa. Existem questionamentos retóricos que consistem em fazer uma pergunta, né, com o objetivo de enfatizar um ponto de vista, provocar o leitor, né, não necessariamente buscando uma resposta e induzir a uma reflexão. Esse tipo de coisa, gente, tem que ser evitada em texto acadêmico. Você não pode ficar lançando essas perguntas para provocar aleatoriamente. Por que eu não posso, Honesto? Porque isso não é característico desse gênero. O texto acadêmico ele tem um discurso um pouco mais claro, você não fica ali usando metáfora, recurso de linguagem, você tem que ser mais direto. E para você não confundir essas perguntas que vigoram em outros gêneros com essas questões metodológicas, por exemplo, o questionamento de pesquisa, você não vai fazer isso. Outro dia eu revisei um trabalho que em cada parágrafo, isso é muito típico da área do direito, trabalho que vem com toda aquela retórica mal trabalhada, com os argumentos assim, sabe, lá na filosofia e aí quando a pessoa não tem muito subsídio, ela vai
estruturar o discurso dessa maneira. E aí ficam essas perguntas excessivas no texto que não levam a lugar algum e que nem são respondidas pelo autor. O autor, em vez de trazer citação, porque o texto acadêmico é feito com base em citação, ele fica jogando pergunta aleatoriamente no texto para a Deus dará, né, para o além, né, porque nem ele responde, nem e quando vê o leitor, ele só fica ali naquela proposição de questionamento do autor. E o texto acadêmico, categoricamente, é feito com base em citação, né? Então a gente não pode ficar jogando esses questionamentos. Olha só, será que nesse questionamento, será que vivemos em uma sociedade justa? É uma pergunta retórica, né? Porque traz uma ideia de que a sociedade não é justa. O objetivo é provocar, por exemplo, né, uma reflexão, né, gente? Convencer de que é preciso agir para mudar a realidade, por exemplo. Esses questionamentos, gente, são perigosos, porque eles trazem definições prévias para o que se investiga, por exemplo. Né? É claro que tem pesquisa que trabalha com esses pressupostos, com essas coisas, mas, primeira questão, todo questionamento de pesquisa ou para a pesquisa deve ser respondido. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que esses questionamentos no texto, eles se distanciam do que é característico do texto acadêmico e do discurso científico. Os questionamentos, assim, na pesquisa científica, têm um papel, como eu falei, né, para o problema, para a formulação de hipóteses, para os objetivos, né, mas eles categoricamente ali têm que ser respondidos, para que a gente não desvirtue a nossa pesquisa, para que a gente também oriente ali a pesquisa aos objetivos, né? Mas não são coisas lançadas assim para provocar, como acontece em outros gêneros textuais. É isso. Um grande abraço a todos. Aqui embaixo eu vou deixar os meus contatos para quem precisa de revisor de texto. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.